Bom, gente, então, deixa eu compartilhar aqui. Ó, deixa eu pegar um negocinho que eu preciso aqui. Onde está? Aquele negocinho vermelho. Aí, veio. Bom, gente, o negócio é o seguinte. Tô deixando aqui o último slide que a gente viu, tá? Sobre concordância verbal. Já está exaustivamente repetido aquela história de que concordância afeta a figura do enunciador, tal, né? Além do enunciado, eventualmente, tá? A gente está discutindo casos especiais, tá? Agora, eu tenho uma preocupação muito grande com a nomenclatura que a gente, professor, usa em sala de aula, porque essa nomenclatura, a hora que o aluno está estudando em casa, né? Ela pode surtir efeito indesejado, tá? Então, eu estou colocando uma nomenclatura casos especiais aqui, tá? Na verdade, com uma única finalidade, para chamar a atenção dos casos em que o verbo não necessariamente concorda com o sujeito, tá bom? Bom, a regra geral, o conceito, né? A gente pode falar de duas formas diferentes, diz respeito ao sujeito simples, né? Tá? E preciso enfatizar para vocês que sujeito simples, que é o conceito da aula, né? Se uma coisa é conceitual, ela é mais importante do que o restante, né? É o que mais cai em vestibular, tá? Aí, na aula de ontem, a gente discutiu essas frases e tal. Aí, só para lembrar uma coisinha que eu discuti à parte e cuja importância eu vou mostrar agora. Quando eu mostrei esse caso aqui do sujeito, eu vou falar tecnicamente, tá? O sujeito composto pós-posto ao verbo, traduz o que eu falei, tá? O sujeito composto pós-posto ao verbo. O que é a mesma coisa que falar em ordem inversa, tá bom? Eu pedi para vocês pensarem, não importa, gente, que você tenha aprendido, vocês aprenderam que tem duas formas verbais, né? Eu pedi para vocês pensarem qual das duas formas te vem primeiro na cabeça, tá? E aí a gente começou a discutir por que essa forma vem na cabeça. O David levantou uma tese. O David levantou qual tese? Bom, porque eu olho aqui para o primeiro. Essa tese, gente, não pode ser verdadeira, tá? Porque quando eu tenho voz aqui, não vou escrever, tá? Quando eu tenho voz, o verbo já não vem nenhum verbo à cabeça, né? Chegamos vós e eu, vai vir chegamos, não vai vir chegastes. Tudo bem o que eu estou falando? Se eu colocar vós e eu, o verbo pode ser chegastes ou chegamos. Vai vir chegamos. Então, a hipótese de que o verbo está concordando com o primeiro aqui, ela não se confirma, porque ela deveria se confirmar em todas as frases. Tá? Bom, tem um tipo de pergunta que é bem característico dessas matérias que a gente anda vendo, que me traz uma preocupação muito grande. Por exemplo, tá? Por exemplo, não é dessa matéria de agora. Por exemplo, por que algumas pessoas dizem ele interviu em vez de interveio? Então, gente, quer ver? Peraí, cadê o texto? O correto é interveio, certo? Interveio. Errado, interviu, certo? Só que é mais frequente você ouvir interviu do que interveio. É mais frequente. Aí o vestibular vai e pergunta, por que as pessoas erram? Lá na aula de variantes, ou melhor, desde a aula de variantes, eu tenho tentado tirar um preconceito, gente, que a escola coloca na gente. Muitas vezes a família coloca na gente, óbvio que é sem intenção. Eu costumo falar que família nenhuma faz mal para uma pessoa com intenção, né? E às vezes a gente faz mal mesmo sem intenção, tá? Traz um preconceito linguístico. Aí pergunta por que as pessoas erram, aí vem aquelas respostas preconceituosas. Porque fugiu da escola. Você já deve ter ouvido essa expressão. Pô, fugiu da escola falando uma burrice dessa? Isso é preconceituoso pra cacete, né? Então essa pergunta, por que as pessoas erram, ela vira e mexe e traz resposta preconceituosa.
Desde a aula de variantes, eu estou tentando tirar isso da cabeça de vocês. E não é uma coisa fácil. Como eu falei, né, gente? Ninguém é preconceituoso aqui, eu tenho certeza disso. A gente tem preconceito, às vezes, sem saber, inclusive. E a gente tem que ficar combatendo, né? E o preconceito linguístico é um dos que menos se fala. Se fala muito de preconceito sexual, de preconceito racial, né, sexual e por aí vai. Mas o preconceito linguístico se fala pouco. Né? E o meu papel é esse. E o que eu tenho tentado falar? Toda vez que o vestibular falar por que acontece um erro, a explicação tem que ser linguística. Não é uma explicação preconceituosa, sociológica, nem nada. Tudo bem? Então, na aula de ontem, deixa eu tirar isso aqui daqui. Na aula de ontem, eu comecei a pedir para vocês pensarem no porquê que as pessoas falam muito de maneira equivocada. E aí, para a gente ver se caiu a ficha, eu estou trazendo uma questãozinha da Unicamp para fazer. Tá? Nesse tamanho, dá para ler, né? Acho que dá, né? Peraí. Não sei se melhora ou se piora, enfim. Tá? Eu vou te dar 2 minutinhos para você ler o texto, tá bom? Leia o texto, por favor. E aí, depois as perguntas, gente, eu leio junto com vocês, tá? E aí a gente comenta as respostas. Então, antes de passar a matéria nova, eu quero treinar com vocês em sala de aula como que o vestibular está cobrando, tá bom? 2 minutinhos para vocês lerem. Qualquer coisa me chama no chat, tá? Leram? Eu estava lendo. Acho que todo mundo deu tempo, né? Bom, turma, primeiro vamos pensar um pouquinho nesse enunciado aqui, né? Ó, tá? É importante vocês perceberem a posição das bancas, né? Vocês estão vendo que a Unicamp usa? Aqui, ó, contém uma construção que é de fato um erro de concordância. Tá vendo que aqui, por oposição, né? A Unicamp não considera isso aqui como erro. Ou seja, o conceito de erro está atrelado a texto de norma culta, escrita. É um editorial de jornal. Tudo bem? Tá? Você percebe, e outra coisa, né? Ela fala, ó, obedecem a regras de concordância. Obedecem a regras. Rubão, mas não está errado. Regra não é só aquilo que está certo. Eu tenho falado exaustivamente para vocês. Defina a regra. Comportamento estatístico mais frequente. Essa é a definição de regra. Então, existe uma dada situação, gente, em que o comportamento estatístico mais frequente é esse aqui, ó. E disso sai uma regra. Tudo bem? Bom, eu quero discutir conteúdo e forma, tá? A Unicamp coloca, pessoal, que o erro está aqui, ó. Vocês podem notar que é um trecho bem curto. É um trecho bem curto. Quando o vestibular pede para vocês transcreverem, peraí, transcrição, então letra A, tá? Transcrição. Transcrição é o que a gente chama de palavra comando, tá? Palavra comando. Vocês já devem estar acostumados nessa altura do ano com essa nomenclatura. É a palavra comando, tá? Como é que a gente traduz transcrição? Copiar sem alteração, certo? O trecho entre aspas. É isso que significa. Todo mundo comigo? Ô, gente, como é um trecho bem curto, o aluno precisa pegar na veia ali, ó. Na veia. Tudo bem? Peguem para mim o trecho onde tem erro de concordância. Vamos, gente. Tenha medo, não. Que eram Bora previsíveis? Não.
Não é? Não. Bom, não sei se vocês não estão respondendo por dificuldade ou por qualquer outra razão, mas eu vou me permitir comentar o seguinte. Vocês estão vendo que a dificuldade de uma prova escrita, ela inicial já é maior do que uma prova teste. Por quê? Porque você tem que ver o trecho onde está o erro. E, gente, se o aluno... Está aparecendo coisa no chat, eu não sei o que é, tá? Por favor, me ajudem, tá? Que eu não consigo colocar. Se o aluno pegar o trecho errado... Só um minutinho, Isa. Se o aluno pegar o trecho errado aqui na A, o resto foi para o espaço. O resto vai para o espaço. Tá? Você ia falar alguma coisa, Isa? É que o Diego colocou que é que enfrentariam e o André colocou é certo. O trecho é que enfrentariam. Esse é o trecho, gente. Esse é o trecho. Opa, desculpa. Esse é o trecho. Então vejam uma coisa. Olha aquilo que eu costumo falar para vocês, tá? O que você vai escrever na prova... E, pessoal, quem for encarar a prova escrita de português, tá? E prova escrita de português, vocês sabem, não é só FUVEST, Unesp... Esse eu nem tenho Unesp, né? FUVEST, Unicamp. Vocês sabem disso. Existem alguns vestibulares de medicina particular que tem prova de português escrita. Vocês conhecem até melhor do que eu, tá? Então, aquilo que eu falo, o que o aluno vai raciocinar é sofisticado. A resposta, não. Eu vou fazer uma coisa, tá? Eu vou fazer uma coisa para você visualizar. Ó, fui fazer vestibular, letra A. Ó a minha resposta. Quem enfrentariam? Rubão, não preciso fazer mais nada? Não. O cara não pediu para você transcrever? Você transcreveu. Até aí, tudo bem? Agora, turma, peraí. Antes de responder a B, tá? Eu não tenho dúvida de uma coisa, tá bom? Nessa questão da Unicamp, o item B vale mais do que o C. É falsa a ideia, portanto, de que quando você tem mais de um item, o último item vale mais do que todos. Não é verdade. A complexidade do item B é muito maior que o item C. Então, vejam. Quem não pegou o trecho, quem enfrenta... O André acho que falou que é certo, né, André? E o Diego acho que falou outro... Não foi o Diego. O David falou, né? Eram previsíveis. Isso. Ou seja, fatalmente, é garantido que as letras A e C vocês perderam. A B, também não sei como é que vocês acertariam. Gente, me fale por que a resposta é quem enfrentaria. A resposta é, letra C, é quem enfrentaria. Não precisa colocar isso, tá? Por que é quem enfrentaria? Por causa do sujeito do verbo enfrentar. E quem que é o sujeito? Qualquer programa. Qualquer programa de estabilização. Vocês estão vendo que a frase está em ordem inversa? A frase está em ordem inversa. Falei para vocês, gente, toma cuidado com frase em ordem inversa e principalmente se essa frase tiver intercalação. Então vejam, presta atenção, tá? O cara colocou quem enfrentariam porque, com certeza, esse cara, deixa eu fazer assim, esse cara achou que o sujeito era os percalços. Então, veja o que eu estou falando. Ele achou que o sujeito era os percalços. Então, veja. Presta atenção, tá, gente? Por que esse verbo está no plural? Porque o cara concordou com os percalços. Por que ele concordou com os percalços? Porque isso aqui é sujeito. Vocês concordam até aí? Tudo isso que eu falei não é resposta à letra B. Então, lendo atentamente o texto, você descobrirá que existe uma explicação para o erro. Aí fui eu e falei assim, o verbo enfrentaria está no plural porque concorda com percalços, o inferno,
uma vez que o autor do texto julgou que este termo era o sujeito da frase. Sabe quanto eu tive de nota até agora? 0. Sabe por quê? Porque tudo isso não é a explicação para o erro. Tudo isso é a descrição do erro. Tudo isso é a descrição do erro. Depois, se vocês quiserem tirar print, pode tirar, tá? Pode tirar. Isso não é a explicação do erro. Isso não é a explicação do erro. A pergunta é, gente, por que ele concordou esse verbo com percalços? Por que ele achou que era o sujeito? O André escreveu no chat. Fala para mim, por favor. É que eu não consigo abrir. Fala para mim, por favor. O autor considerou que o sujeito sempre está imediatamente anteposto ao verbo. Maravilha de resposta. É isso aí. Portanto, se deu a concordância com a palavra percalços. É isso aí. Nem vou escrever, gente. Se o André colocou no chat, deixa nas palavras dele. Como a resposta dele está certinha, é melhor deixar nas palavras de vocês do que na minha. Porque na minha pode ficar muito técnica e pode criar a sensação do que vocês vão fazer. Nem vou escrever. Vou deixar do André que está certinho. A turma entende? E, ó, pessoal, ontem, não sei se vocês se lembram, a gente começou a aula com uma questão da FUVEST. Hoje eu estou começando com uma questão da Unicamp, porque eu quero que fique claro para vocês o quê? Que a regra geral é a que mais cai, tá? A regra, ou o conceito, né, ou a regra geral, a gente pode falar das duas formas, é o que mais cai. E eu vou repetir, toma cuidado com ordem inversa. Toma cuidado com intercalação. Beleza? Eu queria saber se tem alguma dúvida, antes de eu sair apagando qualquer coisa aqui, para a gente começar a aula de hoje. Aí eu faço um preâmbulo da aula de hoje e a gente vai. Posso? Nessa C, eu não precisaria colocar, tipo, que era o sujeito, não, né? Não, só colocar o que enfrentaria não. Já era, né? Escreva o trecho de forma adequada à modalidade culta, quem enfrentaria. Não é que você colocou, eu pensei, será que tem que colocar ou não? Eu coloquei o quê? Aqui? Sujeito igual... Não. Tá. Eu coloquei aqui, e coloquei entre parênteses, inclusive, tá. Pode ter passado despercebido, David. Eu coloquei aqui entre parênteses só para vocês saberem a justificativa do porquê que o verbo tem que ser no singular. Só isso. Tá? Ó, David. Gente, eu só não vou colocar a resposta, então, da letra B, tá? Deixa do André, que como tá direitinho... Aqui, ó. Peraí, David. Ó. Resposta de vestibular. Isso aqui. E onde tá da letra B, põe o que o André escreveu no chat. É isso aí, ó. É pai bola. Direto. Tá? Ficou enfeitando demais... é sintomático de que o aluno está tentando acertar a resposta. Entenderam o que eu falei? É essa interpretação que os caras veem da prova de língua, tá, gente? De literatura não, tá? Pelo amor de Deus, tá? A prova de literatura é mais... as respostas são maiores mesmo, tá? Mas a prova de língua, quando a gente pega a resposta longa, a primeira interpretação que a gente tem é assim, ih, caralho, está tentando adivinhar a resposta. E aí você acaba olhando mal para o aluno. Fechou? Bora lá, então. Oi, desculpa. Uma dúvida. Tipo, se no exercício... Quem que tá falando, desculpa? É o Henrique. Ô, Henrique, desculpa, fala. Se no exercício o autor pedisse também para você adequá-lo à modalidade escrita culta de duas formas diferentes, teria como? Tipo... Não. Aí não. Não tem. Não tem. Você vai perceber daqui a pouco, Henrique, que um dos casos que eu vou comentar... existiria uma possibilidade, mas essa frase não se encaixa. Essa frase não se encaixa. Tá? Aí, o núcleo do sujeito é programa. Tá? Sujeito singular. A hora que eu comentar o primeiro caso que a gente vai falar, Henrique, eu posso até voltar, me lembro para voltar nessa questão, ele admitiria se houvesse uma outra coisa nessa... Eu acho que é difícil vocês entenderem o que eu estou falando, porque eu estou tentando não estragar o que vem na sequência da aula, né? Mas essa frase aí, qualquer programa de estabilização, tá? Se tivesse uma outra coisa, o verbo poderia sim ficar de outra forma diferente. Mas dessa forma aí não tem jeito. É só enfrentaria, tá?
Não tem jeito. Beleza, gente? Beleza? Então vamos lá. Bom, o pessoal... Opa, não é aqui, é aqui. Então, como eu disse, para resolver concordância verbal, tá? Você viu lá no enunciado que falou de concordância, né? Você está vendo aqui, ó, no enunciado, concordância. O que eu falei para você? Localizo o sujeito, classifico o sujeito, certo? Foi essa a ordem. Localizo o sujeito, ou seja, vamos falar diferente? Classifico o sujeito, determino o tipo de sujeito. Determinar o tipo é a mesma coisa que classificar, né? É que agora eu quero pegar mais amplo, tá? Determino o tipo de sujeito, tá? E você vê a ordem da frase. E cuidado com a ordem inversa, a coisa toda. Tá legal? Se o sujeito for simples ou composto, já está explicado. Agora, qual que é o detalhe? Ouça. O sujeito, quando está explícito na frase, ou ele é simples, ou ele é composto. Não tem uma terceira possibilidade. Tudo bem? Então, para classificar, é simples ou composto. Só que para concordância, a gente vai começar a ver uma tipologia diferente. Então, com calma. Esse sujeito chamado partitivo ou coletivo, tá? Garantido, gente, ou ele é simples ou composto. Então, vejam, aí me preocupa a gente fazer uma aula, acertar uma coisa e errar outra no vestibular. Se o cara pedir a classificação do sujeito, tá? Classifica o sujeito. Existe a classificação sujeito partitivo ou coletivo? Não existe. Não existe. Não existe essa classificação. Mas é um tipo de sujeito para concordância. Então, vejam. Ó, multidão e maioria. São sujeitos simples. Tudo bem? São sujeitos... Deixa eu escrever aqui, peraí. Ó, vou deixar aqui, tá, Henrique? Era programa ali, né? Programa, né? Tava programa de estabilização, é isso? Na questão da Unicamp, gente? Qualquer programa. Enfrentaria qualquer programa... Peraí. De estabilização. Você vai ver que vai encaixar aqui, tá, Henrique? Tá? Deixa eu só fazer uma coisa. É como vai aparecer uma coisa escrita aqui depois. Deixa eu jogar aqui para o canto. Ô, gente, quando eu jogo aqui, para mim fica em cima de umas coisas. Para vocês dá para enxergar normal? Para mim aqui está em cima de uns trem. Na minha tela. Dá para ver sim, Rubens. Tá bom, beleza. Então tá aí. Tá? É que para mim já não dá para ver aqui. Mas beleza. Vou deixar aqui, tá? Ó, tudo isso aqui é sujeito simples. Tá bom? Mas esse sujeito simples, para efeito de concordância, ele se enquadra no tipo de sujeito partitivo ou coletivo. Tá? Ele é denominado dessa forma, inclusive. Agora, pessoal, pela última vez, ô Rubão, isso aqui é classificado como sujeito partitivo? Não. Isso aqui é um sujeito simples, tá? Então, por que para efeito de concordância, a teoria chama isso aqui de sujeito partitivo? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é definir o que é esse sujeito partitivo, tá? Olha para a lousa. Para a lousa. Para a lousa. Sujeito partitivo são palavras que têm forma de singular, tá vendo? E sentido de plural. Tem mais, ó. Tem que satisfazer as duas coisas. Então, turma, sujeito simples. Por exemplo, se tiver forma de singular, é importantíssimo que, se você não me acompanhar, você me interrompa. Por que eu fiz esse break agora? Pô, bom, sujeito simples pode ter forma no plural? Lógico. Os jogadores. Sacou? Os jogadores. Então, Rubão, o jogador é sujeito partitivo? Não, pelo amor de Deus. Porque, embora ele tenha forma de singular, o sentido não é de plural, o sentido é de singular, um único jogador. A turma está me acompanhando? Tá? Então, são palavras que têm forma de singular e sentido de plural. Ô, turma,
A gente coloca aqui a palavra coletivo, né? Porque toda palavra coletivo, sabe aqueles coletivos que a gente estuda na escola? Enxame, conjunto de abelhas, alcateia, conjunto de cachorro. Lembra daquilo? Isso aí é um sujeito coletivo. Só que tem a palavra também partitivo, tá vendo? Maioria não é coletivo de absolutamente nada. Maioria é uma parte. A turma está entendendo? Rubão, existe maioria de um só? Pelo amor de Deus, não me pergunta isso, né? Até aí, tranquilo? Então, antes de continuar, gente, antes de continuar, porque eu tenho medo de uma coisa, tá? Primeira coisa, ficou claro o que é sujeito coletivo ou partitivo? Ficou? Ó, pessoal, faz o seguinte, entenda a concordância e torça para cair no vestibular. Torça, sabe por quê? Porque as questões de concordância, raramente o índice de acerto passa de 30% a 40%. Rubão, você tá torcendo para eu me foder, para eu errar? Não, cara, eu tô torcendo para você estar entre os que vão acertar, né? Puta que pariu. Porque eu tô tentando te dar um método de acerto. Eu vou repetir. Você acha o sujeito... Vocês vejam, a hora que eu fui resolver a questão da Unicamp, eu não revisei como fazer questão. Porque se eu tivesse revisado, eu tenho certeza que teria sido uma questão mais fácil. Então, gente, não basta saber a matéria, tem que saber resolver a questão. Não vai, eu não sei se vai dar tempo, tá? Mas eu coloquei uma outra questão aqui na aula. Não vai no improviso, não vai de supetão, não vai na leitura, não vai sem raciocínio. Então eu identifico o sujeito, eu classifico o sujeito, tá comigo? Agora, ó, eu vejo que tipo de sujeito que é. Rubão, classificação em tipo não é a mesma coisa? Para efeito de concordância, não. Até aí, tudo bem? Presta bem atenção no que eu vou falar agora, tá, gente? Quando o sujeito é coletivo, desculpa, errei, sujeito composto, por que eu me preocupo com o sujeito composto? Porque o sujeito composto sempre tem sentido de plural. Então eu tenho medo que na hora da prova você confunda composto com coletivo. Agora, você precisa imaginar, tá? Aqui na aula provavelmente você não vai confundir, por quê? Porque aqui não vai aparecer composto. Você sabe que no vestibular cai tudo junto. Não vai cair uma questão com coisinha misturada. Então a minha preocupação não é gratuita, gente. Composto, quando que tem sentido de plural? Sempre. E, Rubão, como é que eu vou diferenciar desse? Esse aqui necessariamente vai ser uma única palavra. No composto eu preciso de duas ou mais palavras. Opa, então calma. Esse sujeito coletivo ou partitivo, no final das contas, é sempre simples. Foi? Então ele é um sujeito simples. Bom, gente, se vocês falam até aqui, eu fiz aquele jeito de dar aula sem falar de maneira técnica, agora eu vou falar de maneira técnica. Para entender, a aula não precisa ser técnica. Para escrever lá, precisa. Eu vivo brincando que é o papo de boteco. O sujeito coletivo ou partitivo é um sujeito simples com palavras de sentido de plural. Pronto, agora eu disse de maneira técnica esse troço. Vocês entenderam? Bom, turma, com calma, raciocina, tá? Se fosse composto, caso especial, se fosse composto, o que vai determinar a concordância? Vocês estão comigo? Estão concentrados? Se deu uma vacilada, acorda agora, tá? No composto, o que determina a concordância? A ordem. Certo ou não? A ordem. No sujeito partitivo ou coletivo, guarda agora, eu vou usar no final, tá? Guarda agora. A ordem não interessa. A ordem não interessa. O que interessa? Se ele está acompanhado se ele está ou não acompanhado de determinante plural. Tá vendo aqui embaixo, ó? Se ele está ou não acompanhado de determinante plural. Henrique, esse caso que você está me perguntando já estava previsto na aula, tá? Eu vou explicar. Quando eu terminar, eu faço a tua frase. Tá bom? A frase do exercício. Vamos deixar ela aqui de lado, tá?
Então, gente, o que determina? E, ó, pessoal, é óbvio que eu estou tentando esconder um monte de coisa aqui que o vestibular não vai perguntar para vocês, tá? E estou ficando naquilo que o vestibular pergunta. Eu estou tentando te dar uma aula 100% funcional para o vestibular, tá? Tirando toda e qualquer coisa aí que possa atrapalhar, tá? Então, o que eu olho? Se esse partitivo ou coletivo está acompanhado ou não de plural. Rubão, como é que eu faço isso? Olha, porra! Olha! Agora, sabe o que eu queria que você pensasse? Ó, turma, outra vez eu vou mudar a estratégia de aula e é importante você perceber isso e é mais importante ainda eu falar. A partir de agora eu vou fazer uma aula diagnóstica. Eu quero que você pense nos verbos apoiar e concordar. A multidão apoiar o governo. Sei lá o que vai estar aqui, tá? Eu não lembro mais, eu só lembro o verbo. A multidão apoiar. A maioria concordar. Eu quero que você pense nesse verbo. Tá? Para não ficar uma coisa maluca, eu vou te dar o tempo. Eu quero que você coloque isso aí no presente. Então, o que eu estou te perguntando? Assim, ó. A multidão apoia ou apoiam? É só para você pensar. A multidão apoia ou apoiam? A maioria concorda ou concordam? Pensa, não fala nada e só segue. Se você pensou dessa forma, apoia e concorda, para mim não me interessa a razão. Você, para a redação, está pronto. Você está acertando. Agora, gente, você tem que me acompanhar até o final, tá? Vão aparecer uns atenção por aqui, tá? Esse verbo ficou no singular, concordam? Então, veja, olha para cá. A concordância atualmente, ela é formal. Ela não é semântica. Quando a concordância for semântica, trata-se de um caso de silepse. Então, ouçam. Uma multidão apoiam esta medida? Tudo bem? Está comigo? Para ser considerado correto, tem que ser considerado como silepse. E tem que gerar efeito de sentido. Tudo isso a gente já viu. Então, toma cuidado, gente, que a maioria concordam com o candidato, não necessariamente está errado. Ó, turma, eu vou encerrar meu curso com figuras de linguagem. A gente tem que tomar cuidado, porque, de repente, o cara coloca lá no vestibular assim, ó, assinale a alternativa em que a concordância não está de acordo com a norma culta, mas é considerado uma figura de linguagem. E ele não coloca o nome silepse. E ele coloca a frase, a maioria concordam. Ele está dando como silepse. Tudo bem? Tudo bem? Tá? Agora, aqui embaixo, eu acompanhei de plural. Eu acompanhei de plural. Outra vez, eu quero que você pense a mesma coisa. Uma multidão de pessoas apoia esta medida, uma multidão de pessoas apoiam esta medida. A maioria dos eleitores concorda com o candidato ou a maioria dos eleitores concordam com o candidato? Pensou? Você está percebendo que não está aparecendo a teoria de propósito? Porque eu estou no momento de diagnóstico para redação, gente. Sabe o que eu estou querendo ver? Se a forma como você fala está de acordo com a norma culta. Porque se você estiver falando certo, você vai escrever certo. Então tem uma estratégia por trás disso, tá? Depois eu vou descrever tudo isso. Uma multidão de pessoas apoia esta medida, está certa. A maioria dos eleitores concorda com o candidato, está certo? Só que pode ser apoiam e concordam também. Qual das duas frases está certa? As duas. Ouçam, tá? Qual que é a mudança no sentido? Nenhuma. Qual que é a mudança no efeito de sentido? Nenhuma. Qual das duas é silepse? Nenhuma. Só que aqui em cima a maioria concordam,
S-Lepse. Sacou? Todo mundo sacou? Vou descrever. Tá ali, ó. É assim, gente. O que o aluno vai ter que guardar fundamentalmente é pouca coisa. Ó. É assim, ó. Sujeito coletivo sem plural, verbo sempre no singular. Sacou? É isso que você guarda, ó. Sujeito coletivo sem plural, verbo sempre no singular. Sujeito coletivo com plural, verbo no singular ou plural. Ó, pessoal, outra vez, é importante de falar isso aqui, né? O aluno vai vendo isso aqui e fala, caralho, é muita coisa, muita coisa. Não é. Eu estou passando por todos os detalhes, falando um monte de coisa, mas a quantidade de matéria que você tem que guardar é muito pequena. Tudo bem? Continuando. Grande parte dos jornalistas. Ó, gente, vou repetir. Grande parte é forma de singular. Grande parte necessariamente tem mais do que um, certo? Como está acompanhado de plural, certo? Investigou ou investigaram um crime. Alguém tem dúvida? Toma cuidado agora. Toma cuidado. Grande parte da imprensa investigou. A minha pergunta é, por que não pode ser investigaram? Por que não pode? Por que aqui pode ser? Por que aqui não pode? Porque a imprensa está no singular. Porque Apesar não está acompanhado, isso aí, Isa. Porque não está acompanhado de plural. Está começando a ficar claro, Henrique? Programa é um sujeito coletivo? É. Não tem um programa de uma ideia só. Isso não é um programa. Quer ver? Qual que é o programa do Celso Russomano para as mulheres em São Paulo? Nenhum. Porque mulher não é citada no programa de governo dele. Nenhuma vez. Nenhuma vez. Qual que é o programa para creche em São Paulo? Dele? Nenhum. Porque a palavra creche não aparece no programa dele. Não aparece. Não aparece. Então, o programa não pode ser uma coisa só. Agora, por que não pode ser plural aqui? Por que não pode ser enfrentariam, Henrique? O que você me perguntou. E você vai ver que vai aparecer uma outra frase aqui embaixo, tá? Porque não está acompanhado de plural. Ô, Rubão, aí, Henrique. Atenção. Mas está em ordem inversa. Ó, está em ordem inversa. Está comigo? Todo mundo comigo? Duas frases. Investigou ou investigaram o crime. Ou seja, não está igual a frase de cima, gente? Ou seja, ouçam, para coletivo ou partitivo, a ordem não importa, Henrique. Por isso que eu estava falando, ó, se tivesse uma coisinha nessa frase, podia ser enfrentariam. Se fosse qualquer programa, sei lá, gente, qualquer programa, sei lá, das pessoas, pronto, sei lá, aí podia ser enfrentariam. E não seria qualquer, né? Ah, não, seria qualquer programa das pessoas. Aí poderia ser enfrentariam. Sacou, Henrique? Todo mundo sacou por que aqui não pode ser enfrentariam, gente? Pessoal, ó, ou seja, no fundo é muita coisa. É pouca coisa, tá? Não é muita coisa, não. Partitivo sem plural, verbo sempre no singular. Partitivo no plural, verbo no singular ou plural. Rubão e a ordem, não importa. Rubão, e se tiver um acompanhante de singular? Não importa. Então, se você guardar, gente, o que está em azul e amarelo, por isso que esse troço aqui está tão colorido, ó. Porque no final das contas, você guarda pouca coisa. Se você guardar o que tiver em azul e amarelo, acabou. Eu te garanto que você não erra no vestibular. E, ó, vocês vejam que eu comecei a fazer aqui, eu tentei simular, e não é a mesma coisa, hein? Eu tentei simular as frases que eles vão colocando nas alternativas. Outra vez, né, gente? Quem conhece a prova da VUNESP está bem consciente disso aqui, né? Isso aqui numa prova como da FUVEST, a gente não vê faz tempo. A gente vê na FUVEST o quê? Regra geral. Regra geral. Isso aqui na FUVEST praticamente sumiu. O que está depois disso aqui, então,
Na FUVEST, rapaz, para cair vai ser difícil, hein? Tá? Quando eu falo FUVEST, o que você fala? FUVEST/Enem. O que eu vou mostrar na sequência, gente, mesmo em prova mais tradicionalista como da VUNESP, também tem pouca chance. Fala, David. Ô Rubão, em uma redação, tipo, nessa situação com plural, tem algo mais usual para usar? Porque, Não. tipo, é que nem aquela regra do portanto, da pontuação, sabe? Que é mais usual, colocar pontuação. Não, não tem, David. Não Não tem, né? tem. Então, Não. é bem livre mesmo, né? Você sabe o que eu vou falar, David? A maioria dos alunos, tá? Não sei nem se vai ser. Isso varia de ano para ano, inclusive, tá? A maioria dos alunos me fala que essas frases aqui causam estranheza, ó, com verbo no singular. A maioria dos eleitores concorda. Não sei se é o caso desse grupo, mas os alunos me falam que essa frase aqui, concordam, é mais sonora. E tem uma explicação para isso, né? A palavra que está imediatamente antes é plural, ó. Tá vendo? A palavra que está imediatamente antes é plural. Então, existe sim uma razoabilidade para a pessoa pensar no concordam e não concorda. Rubão. Isso aqui me causa muita estranheza. Isso. Eu sei que está certo, mas eu falando, eu não falo. Isso aqui raramente eu falo, David. A maioria dos alunos entenderam. Essa frase dói no meu ouvido. No meu ouvido ela dói, não sei no de vocês. Porque, para mim, o conceito de regra geral ele é muito forte. E a maioria dos alunos, quem que é o núcleo? Maioria. Então, eu não sei se eu processo análise sintática muito rápido, eu não sei explicar, tá, David? Mas a frase, a maioria dos alunos não entenderam, a maioria dos alunos faltaram, puta, isso dói no meu ouvido pra caraco. Mas é uma coisa pessoal. Eu não escreveria, a maioria dos alunos faltaram. Eu escrevendo, David, eu escrevo a maioria dos alunos faltou. Sem o menor, sem pestanejar. Beleza? Beleza. Gente, mais alguma dúvida? Não? Então deixa eu tirar. Vamos em frente? Bom, o que a gente está fazendo então? Repetindo. A gente está vendo, gente, tipos de sujeito diferentes. Identifiquei o sujeito, vi o tipo, tirei o nome e classificação, tá? Tipo, simples, composto, partitivo. Estão comigo, gente? O que eu vou ver agora? Esse aqui para a redação é importante, tá? Esse para a redação é importante. É difícil de errar, mas vale a pena a gente falar. Quando o sujeito tem número. Tá? Pessoal, está colocado o número aqui. O número pode ser um número absoluto, pode ser um número percentual. Eu vou exemplificar com um percentual por uma única razão. Porque estatisticamente aparece mais na redação. Então, o exemplo da aula fica condizente com a redação de vocês. Tá? Eu queria que você pensasse no verbo apoiar. Deixa eu insistir numa coisa. Todo mundo está notando, gente, que eu estou usando uma estratégia de aula. Peraí, eu fui tirar da frente ali e caguei. Você está vendo que eu estou usando uma estratégia de aula que é pedir para você pensar no verbo sem eu falar? É importante você perceber essa estratégia. Essa estratégia é uma estratégia de autoavaliação. Cada aluno aí na sua casa, acho que ninguém está assistindo aula junto, né? Você vai se autoavaliando. Então, eu quero que você pense aqui. Eu não sei que verbo que eu coloquei, tá? Eu me esqueci. Eu tinha marcado. Acho que é o verbo apoiar. Eu tinha marcado para ficar falando aqui, mas eu não sei se é. Então, eu quero que você pense assim, ó. 1% da população apoiou, 1% da população apoiaram, ou tanto faz. Ou tanto faz. É isso que eu quero que você pense. Pensou? Tá aí, ó. Deveria ter entrado. Olha, ó. 1% da população não apoia o governo. Verbo sempre no singular. Agora, gente, olha o que mudou no de baixo. O número continua no singular. Só que o determinante veio para o plural. Tá entendendo minha lousa?
O determinante aqui quem que é? População. E esse determinante está no singular. Você já conseguiu pensar que existem 4 possibilidades? Já montou na tua cabeça o que vem na sequência? Pensa no verbo. Não apoia, 1% das pessoas não apoia o governo, 1% das pessoas não apoiam o governo. Isso aqui eu não temo na redação, porque não tem como ser errar, porque as duas frases estão certas, mas eu temo para teste. Assinale a alternativa errada. 1% da população não apoia o governo. Você consegue imaginar isso, gente? Eu não sei se vocês conseguem imaginar. Mais fácil do que isso, né? Mais fácil do que eu estou falando. Ó, imagina o vestibular. Assinale a errada. Aí, letra A. 1% da população aceita a... Quer ver? Vamos fazer frases mais verossímil. Somente 1% da população não aceita a vacina. O surpreendente é ter gente que não aceita a vacina, né? Esse que é o surpreendente, né? Vocês sabiam que em São Paulo 30% das pessoas não quer se vacinar? Quando sai a vacina? Não querem, caralho. Nós estamos fundindo, meu. Esse povo vai fuder nós. Nós vamos ter essa pandemia até o final do mundo. Até o final da eternidade. Ó. Aí troca aqui por das pessoas. Aí põe aqui, ó. Quer ver? Vocês estão conseguindo entender, gente? Opa, B, né? B. C. Somente 1% das pessoas não aceitam a vacina. Aí imagine que a letra C seja assim, ó. Somente 2% da população. A letra C. Opa, letra E, né? D. Letra E. Ó. E. Opa. E. Somente 2% das pessoas. Aí, gente, fiz um teste sem querer. Dá o gabarito para mim. Olha como isso aí no dia do vestibular causa um transtorno mental. É perigoso o cara ter uma convulsão no dia da prova com isso aí. O cara tem uma isquemia cerebral. Dá o gabarito para mim. Ah, não. Não tem resposta. Não tem resposta. Agora tem. Agora tem. Que burro. Deu gabarito. Não estava sem resposta. Tá vendo, ó? Ou o número vai estar no singular, ou o número vai estar no plural. Mas vocês conseguem perceber quanto isso aqui causa transtorno na cabeça na hora da prova? Uma coisa é mostrar aqui, ó. Deixa ali, ó. Peraí. Ah, não vai aparecer. Peraí. Aqui, ó. Pronto. Aparece aqui para vocês? Aparece? Então, beleza. Vamos em frente. Ó. Olha lá, ó. Opa. Cadê o diabo do... Eita, travou. Vocês estão me ouvindo? Sim, sim. Meu computador travou. Eita porra. Ixi, gente. Meu computador travou, eu não consigo sair da tela. Eu vou ter que reiniciar meu computador. Olha o Del fazendo o seu trabalho. Caraca, ele travou de um jeito, David. Deixa eu ver uma coisa. Isso é o David que faz, viu? Ele faz isso com o Júlio César. Ele tá mudando a página para vocês ou não? Não. Não, Mudou agora, né? Não. Não, mas peraí. Não. Saiu do Saiu, né? do modo apresentação, é. Saiu, né? Peraí, ele destravou. Peraí. O bagulho aqui travou, gente. Peraí. Como chama? Parou. Peraí. O Zoom tinha travado. Voltou? voltou. Voltou. Tá no modo apresentação? Sim. Sim. Ixi, então peraí.
Ufa, ainda bem que eu não tive que reiniciar. Partitivo ou coletivo? Não, a gente estava aqui com o número, né? Pronto. Beleza, gente? Perdi o texto lá. Vamos em frente, então. Bom, você já viu mais ou menos o que eu vou fazer, né? Olha lá. O que eu tenho aqui? Número no plural, 2 é plural. É bem assim, tá, gente? 1 é singular, acima de 2 é plural. Tá? Determinante no singular, olha lá, ó. Verbo no singular ou plural. E quando os dois forem no plural, verbo sempre no plural. Fechou? Ó, só uma coisa, tá? O verbo no singular aqui, olha para cá só um pouquinho, por favor, gente. Verbo no singular aqui está concordando com um. Das pessoas, o plural está concordando com das pessoas. Apoiam, tá vendo que eu inverti aqui, ó? Tá vendo? A ordem em relação a esse? Aqui está concordando com o número, tá vendo? E aqui está concordando com o determinante. Tá? Então, assim, ó. Guarda assim, ó. Quando o sujeito for número, desse jeito, ó. Quando o sujeito for número, o verbo concorda com o número ou com o determinante. É desse jeito. Verbo quando for número. Errei. Verbo quando for número. Sujeito quando for número. Sujeito quando for número. Escreve, gente. Sujeito quando for número. Verbo concorda com o número ou com o determinante. Eu só fiquei fazendo assim, ó, para vocês as 4 possibilidades. A regra é essa daqui, ó. Tá? Verbo concorda com o número ou com o determinante. Outra vez, gente. Não tem muita coisa. Eu fico repetindo. Quer ver? Vamos escrever? Ó, peraí. Onde tá? Aqui, ó. Ó. Então, aqui, ó. Sujeito com número. Verbo concorda com número ou determinante. Acabou. É isso aqui que você guarda. O resto de baixo é só exemplo. Eu fico muito preocupado, viu? Porque eu sei que vocês estão cansados, ansiosos pelo descanso, né? E vocês ficam, caralho, muita coisa, eu não vou guardar, eu não vou guardar. O aluno fica muito nessa vibe negativista, tá? É só isso aqui, gente. Tá? O povo que tira print, se quiser tirar o print aí, né? É o guarda aqui, ó, que tá em azul, tá? Beleza? Caminhando. David vai fazer pergunta? Vou. Manda. Rubão, qual que é a classificação desse tipo de sujeito? É simples É também? simples. Mas É simples. então, uma coisa que eu não entendo, se é simples, por que o núcleo troca? Sabe, tipo... O núcleo não está trocando, David. O núcleo é sempre um número. Não está trocando o núcleo. Então, David, esse que é meu medo, entendeu? Vocês confundirem classificação com sujeito com tipo de sujeito para concordância. Classificação de sujeito, está escrito na frase? Tá. É simples ou composto, não tem outro nome. Entendeu? Agora, quando esse sujeito simples for um número e tiver determinante, quando esse sujeito simples for um número e tiver determinante, é que cria a impressão em vocês que está mudando o tipo de sujeito, a classificação, perdão. Não está mudando a classificação, está mudando o tipo de sujeito simples, David. Está mudando o tipo de sujeito simples. Tá bom? Tá, beleza. Quer ver, David? Deixa eu apagar aqui, ó. Peraí. Só para confirmar, quer ver? Fica vendo o que vem pela frente, David. Sabe o que eu vou falar? Pronome de tratamento. Quando o sujeito simples for um pronome de tratamento, é isso. Isso aqui, turma, é uma frasezinha de um vestibular da FUVEST, antigo pra caralho, tá? E era assim, quer ver? Imagina assim, ó, letra A, tá? Eu vou fazer duas, tá? Tava assim, ó, preencha as lacunas. Letra A. Se preocupa demais com seus problemas. Letra B. Só vou fazer essas duas, tá? Pra vocês entenderem o tipo de exercício. Vos preocupais com vossos. Vocês entenderam? Era isso, ó. Eu vou falar uma coisa, vê se vocês traduzem. Isa tá acabado, hein, Isa? Força, Isa. Força, querida. Força. Eu sei, gente. É uma aula cansativa porque ela é muito técnica, muito descritiva, né? Ó,
Terceira do singular, segunda do plural. Tudo bem o que eu falei? Terceira do singular, segunda do plural. A turma entende? Então, David, ó, Rubão, classifica o sujeito disso. Simples. Simples. Agora, é um sujeito simples de terceira do singular ou um sujeito simples de segunda do plural? No fundo é isso que eu estou perguntando. Até aí tudo bem, David? Ô, gente, eu vou falar algo agora que eu vou utilizar novamente na aula de crase, tá? Que vai ser mais importante para a aula de crase, porque aqui, tá? Então, eu vou falar algo agora que lá na aula de crase eu vou repetir. Não sei se vai ser a semana que vem, talvez, tá? Mas enfim, tá? Porque essa semana eu não entro mais, né? Sexta-feira não tem aula, tá? Você guarda o que eu vou te falar. Toda vez que aparecer pronome de tratamento, tá? Você vai lembrar do pronome de tratamento que você usa no seu dia a dia. Que pronome de tratamento que você usa no seu dia a dia? Você. E vocês já sabem que você é a contração de vossa mercê. Não façam com o pronome de tratamento que ele te deu. Faça com a palavra você. Inclusive para crase, tá? Senão vocês vão errar muito em crase. E isso que eu estou te falando cai mais em crase do que tratamento. Então, assim, ó, pronome de tratamento é igual a você. Então, o que você faz? Coloco você aqui na frente, ó. Peraí, gente. Coloco você aqui na frente, para mim, ou ao inferno. E faz de ouvido. O que você falaria? Você se preocupa demais? Ou vocês falariam, você vos preocupais demais? Não é natural você se preocupa? Então é Vossa Senhoria se preocupa demais com seus problemas. O que eu estou falando então para a turma? Pronome de tratamento de terceira pessoa. É isso. Rubão, mas por que você está tão preocupado com isso? Sabe por quê, gente? Porque o vossa, com calma, tá? Ele pode ser um pronome possessivo de segunda pessoa do plural. O vossa, sozinho, ele não é pronome de tratamento, ele é possessivo. Esse vossos aqui, ó. Eu estou usando o nome pra caralho, estou devagar, porque eu sei que o cansaço faz o aluno não me acompanhar. Não é a dificuldade, é o cansaço, gente. E essa aula é muito técnica, é muito teórica, é muito maçante. E eu sei. E o meu medo é eu perder você pelo caminho. O vosso sozinho, tá? Ele é um pronome possessivo, de segunda pessoa. O meu medo é que você veja isso aqui, ó, e ache que é de segunda pessoa. Não é. É de terceira. O que eu quero fechar isso aqui? Eu quero te explicar a diferença de uso. Qual dos dois é pronome de tratamento? Os dois. Pareceu mais. Vossa Senhoria, Sua Senhoria. Rubão, se aqui tivesse Sua Senhoria, o que mudava no verbo? Nada. Tá bom? Vossa Senhoria falar com, Sua Senhoria falar de. Ó, pessoal, eu só vejo hoje um lugar em que você possa usar isso no vestibular desses importantes. Na redação da Unicamp, se ele pedir uma carta. Se ele pedir para você direcionar uma carta ao presidente da República, se ele pedir para você direcionar a carta para o reitor da universidade, você vai ter que começar a carta com pronome de tratamento. Não tem jeito. Não tem jeito. Olha, gente, nem nos vestibulares mais técnicos eu imagino isso aqui caindo. Mas, se cair, a gente está coberto. Deixa eu te contar uma coisa. Eu fui fazendo uma ordem decrescente de incidência, tá? Simples, composto, partitivo, número, tratamento. É importante você saber disso. Eu fui fazendo a exposição teórica numa ordem decrescente. Não foi numa ordem aleatória. Eu não sei se vocês se lembram, gente, que na aula de ontem, eu não sei porquê, minha apresentação estava errada. A hora que eu deixei o gancho para a aula de hoje, estava esse, ó. Eu não sei se vocês lembram. Se não lembra, é até melhor. Minha apresentação estava errada, ela perdeu um slide, eu não sei porquê. Eu tive que refazer agora de manhã a apresentação.
Porque eu tinha perdido toda a parte do sujeito partitivo. Não sei o que aconteceu. Cagadas do Del, né, David? Não minha, cagadas do Del. Mas estava errada. Tá? E é importante o aluno saber. Beleza? Eu vou repetir uma coisa, então faltando aí 20 minutos para terminar a aula. Eu devo terminar a aula na racha. Presta bem atenção agora. Como é que eu estou te ensinando a fazer concordância verbal? Olha para mim. Você identifica o sujeito, veja o tipo de sujeito. Peraí, gente, deixa eu apagar isso aqui, tá? Deixa eu apagar isso. Porque vai ter uma mudança, tá? Você identifica o sujeito, veja o tipo de sujeito e veja a ordem da frase. Até aí tudo bem? Por último, se for o verbo ser, os outros 3 anteriores não valem. Rubão, então eu vou fazer diferente. A primeira coisa que eu vou olhar é se é o verbo ser ou não. Faz assim. Então, ó, gente, presta atenção, tá? Roteiro para resolução de questão de concordância. Olha para a frase e vê se é o verbo ver. O verbo ser. Por que eu estou pedindo para você olhar? Porque é visual, cacete, é mais rápido. Se for o verbo ser, você vai tratar totalmente à parte. Se não for o verbo ser, então a aula ficou dividida agora em 2 grandes blocos. Qual bloco? Verbo ser. Primeiro bloco. Adivinha? O Valente. O Valente acordou. Ó. Primeiro bloco, verbo ser. Segundo bloco, todos os outros verbos. Então, até esse momento da aula, eu estava dando aula de concordância verbal para qual verbo? Todos menos o verbo ser. Então, gente, se for um verbo ser, é um mundo à parte. Você já sabia disso da aula de conjugação. Eu já falei para você. O verbo ser é difícil. O verbo ser é difícil. Então, turma, a explicação agora vale só para qual verbo? Para o ser. Eu vou te falar uma coisa, tá? Eu vou te contar algo hoje. Na aula de segunda-feira que vem, isso está planejado. Eu vou revisar e você vai errar. Acredita em mim. Acredita em mim, porque vocês vão... Eu vou te induzir ao erro. Eu vou fazer aquela questão que é pegadinha. Rubão, então tá. Se cair o verbo ser, como é que eu vou fazer? Olha para cá, gente. O verbo ser, você vai ver se ele tem um de 3 usos. Se ele tem um de 3 usos. Nessa lousa vão aparecer 2, não cabia o terceiro. Então, você vai ver se ele está indicando hora ou distância, é uma coisa. Se ele estiver indicando data, é outra coisa. O terceiro, obviamente, eu falo. Não vai ser nem hora, nem distância, nem data. Até aí, tudo bem? Turma, esse caso aqui já foi estudado, ó, o primeiro já foi estudado. Você vai anotar, não vai aparecer, tá? Você vai anotar para mim isso aqui, ó. Você vai anotar aqui, ó. Sujeito inexistente. Sujeito inexistente. Para e pensa agora, tá? Tira o verbo ser da história, tira o verbo ser. Tira o verbo ser. Tirando o verbo ser. Tirando o verbo ser. Com quem que o verbo concorda? Com o sujeito. O que seria lógico de você pensar? E é lógico mesmo. Ué, ó, David, postulado, tá? Você gosta que eu faça silogismo. E é legal mesmo isso assim, ó. Com quem que o verbo concorda? Com o sujeito. Como a frase não tem sujeito, logo o verbo não concorda com ninguém. É uma conclusão verdadeira mesmo. Então, turma, para todos os casos de inexistente, menos o verbo ser, o verbo vai ficar no singular. Agora, vocês já sabem, porque vocês já estudaram. Opa! Vocês já estudaram que o correto é 1 hora, mas o correto embaixo são 2 horas. Com calma, tá? Rubão, esse verbo está concordando com 2, tá? Ó, gente, uma coisa. A minha preocupação aqui não é com a matéria. A preocupação aqui é com a quantidade de pergunta que o cara pode fazer. Então, primeiro, o verbo está concordando com 2,
Tá? Tá? Duas é o sujeito? Não. Está escrito aqui. Agora, quer ver uma coisa? Quer ver? Aqui, ó. Me fala uma coisa. Falta 2 horas? Ou faltam... Peraí, gente. Peraí. B. Falta 2 horas? Ou faltam 2 horas? Me responda a letra A ou B. Por favor. Ô, caralho. B. Eu demoro mais para digitar do que para dar aula, às vezes. Qual que é o correto? A ou B? Qual que é o correto? É B, certo? É B. Certo? Tem indicação de hora na frase? Tem. Agora me responde uma coisa. Tem sujeito na frase faltam 2 horas? Tem sujeito? Tem, Isa. O sujeito é 2 horas. Por quê? Porque é o verbo faltar e não o verbo ser. Ó que bosta. Ó que bosta. Ó que bosta. Vocês estão percebendo como os caras fazem aquelas questões? Vocês acham que é pegadinha? Não é pegadinha, gente. Ele confunde. A gente sabe como confundir vocês. Por isso que os bons vestibulares não fazem mais pergunta assim. Eles não estão querendo cobrar confusão, os bons vestibulares. Só que, gente, porra, aí eu sei que tem aluno que vai prestar medicina Jundiaí, cara. Eu não estou rotulando a faculdade. O vestibular da medicina Jundiaí é uma bosta. O Ian acabou de fazer, né, Ian? O vestibular da AFA. O Matheus. É uma bosta de vestibular. É uma bosta. A faculdade pode ser boa pra caralho, eu não vou entrar nesse mérito. Então, gente, é um cacete. Então, como é que você resolve concordância? Aí, tá vendo, Isa? Ó como o método é bom. Verbo ser e o mundo. Esse verbo é o ser? Não, então é o mundo. Por que eu estou falando do mundo? Todos os verbos menos o verbo ser. Vocês viram como é fácil de induzir ao erro? Beleza? Bom, pessoal, o que erro que já foi... Ó, peraí. Se vocês quiserem tirar print depois, 2 horas igual sujeito. Ó, 2 horas é igual sujeito aqui. Aqui o sujeito é inexistente. Bom, eu não sei se todo mundo se recorda, mas isso aqui, no final das contas, já foi estudado. Isso já foi estudado. E você não pode concluir que ele vai concordar com o número de horas. Vocês lembram, gente? Ele concorda com o número mais próximo. Rubão, esse número mais próximo é o sujeito? Não. Olha que diabo que é o verbo ser, cara. O verbo ser concorda com alguma coisa que nem o sujeito é. Você está entendendo? Tudo bem? Agora, gente, faz de ouvido. Hoje é dia 23 de outubro. Ó, eu tinha programado essa aula para dia 23, deu errado. Ó. Eu tinha programado para dia 23. Hoje é dia 23 de outubro. Hoje são dia 23 de outubro. Hoje é 23 dias de outubro, hoje são 23 dias. Hoje é 23 de outubro, hoje são. Entendeu? Ó, esse caso aqui é revisão. Esse não. Primeiro faz de ouvido. Faz de ouvido. Fez? As 3? Hoje é dia 23 de outubro. Hoje são 23 dias de outubro. Olha a última. As duas estão certas. Hoje é 23 de outubro. Hoje são 23 de outubro. Gente, olha para cá. O verbo ser, quando indica a data, não é com número, tá vendo? Porque senão aqui estaria errado, ó. Senão aqui não poderia ser é. Vocês conseguem observar e concluir com quem que o verbo ser concorda quando indica a palavra, quando indica a data? Pela observação. Isa, acorda, Isa. Acorda, Isa. Tô acordada, até tô respondendo. Tô brincando, eu tô vendo tua boca mexer. Eu tô vendo. Tô brincando. Com quem que ele concorda? Ele concorda com a palavra dia ou com a palavra dias.
Rubão, e por que aqui não tem... Por que aqui pode ser os dois? Quando ela não aparece escrita, você pode pressupor uma ou outra. Vocês entenderam, gente? Rubão, então hoje são 1º de novembro. Seu rabo, né? Hoje são 1º dias. Aí não cabe a palavra dia, a palavra dias. Tá entendendo? Hoje é 1º de novembro. Hoje é 2 de novembro, hoje são 2. O pessoal piscou para mim o chat. Se for alguma coisa, traga uma pergunta para mim, tá? Por favor. Ó, fala, Isa. O Henrique perguntou se a última é ambígua. Não, Henrique. Não. É indiferente, Henrique. Ó, gente, tragam como pressuposto o seguinte, tá? Quando tiverem 2 opções, tá? E eu não comentar nada de sentido ou efeito sentido, é porque tanto faz. Fechou? Então, ó, hoje é 23 de outubro, hoje são 23 de outubro. Hoje é 2 de novembro, hoje são 2 de novembro. Tanto faz. Alguém não entendeu? Não? Mas temos aí pelo meu relógio. Oi? Se eu usar o número ordinal, 23º dia, então eu coloco E. Isso. É. Tá. Tem. Tá? Ó, gente, só para ficar claro, ele concorda com a palavra dia ou dias. Se elas não estiverem na frase, aí você pode usar os dois, hein? É só se elas não estiverem na frase, porque aí você pode pressupor qualquer uma das duas. É com a palavra dia ou dias. Rubão, mas aqui não tem nenhuma das duas. Por isso que o verbo aqui está de 2 formas. Vocês estão entendendo a anotação? Porque senão também complica, tá? Bom, pessoal, peraí, deixa eu apagar. Eu vou falar para vocês sem falsa modéstia, tá? Isso aqui que eu vou mostrar agora foi um esforço coletivo de um grupo de professores, muitos anos atrás, que produziu uma sistematização para algo que era completamente caótico. Eu quero que você olhe para essas 6 frases, por favor. Peraí. Ó. E eu quero que você coloque o verbo ser como eu vou te pedir. Eu vou te falar algo, tá? Dessas 6, você vai acertar 4 e vai errar 2. É a média estatística. É a média estatística. Não vou te falar qual não vou te falar qual que você vai errar. Olha o que eu vou falar. Nós. Peraí. Deixa eu só pegar aqui. Nós é primeira pessoa do plural. Pátria é terceira do singular. Então, gente, ó, vê se é claro o que eu vou fazer. Se você concordar esse verbo com pátria, você vai falar a pátria é nós. Você vai decidir para mim, tá? Se você concordar com nós, você vai falar a pátria somos nós. Embaixo, se você concordar com nós, somos. Aqui, se você concordar com pátria, é. Vocês estão percebendo que as frases de baixo, vocês conseguem ver que essas frases estão em pares? E que as frases de baixo em relação à de cima só mudou a ordem? Vocês conseguem notar isso? Então você vai fazer em todos. Então, por exemplo, o homem é suas atitudes, o homem são suas atitudes. Vocês estão entendendo que eu queria que você decidisse sozinho? Eu vou colocar aqui, tá, gente? Ó, depois eu tiro. Vocês entenderam? Vocês entenderam? Aí na de baixo, o que você faz? Suas atitudes são o homem ou é o homem? O mundo é ilusões? O mundo são ilusões. Ilusões são o mundo? Ilusões é o mundo. Vocês entenderam? Então, no fundo, sabe o que eu estou pedindo para você fazer? Você vai concordar com da esquerda ou com da direita? Com da esquerda ou com da direita? Vocês entenderam? Isso aqui, o que está por trás do que eu estou te explicando, é o sujeito, é o verbo ser. Puta que pariu, por que não entra? Pronto. É o verbo ser concordando com o sujeito ou com o predicativo.
Turma, essa coluna é sempre sujeito, essa coluna é sempre predicativo. Qual é a importância do sujeito para o verbo ser? Nenhuma. Você acabou de ver que o verbo ser concorda com o número de horas que nem sujeito tem. Mas eu estou te garantindo que aqui tudo vai... Por quê? Porque ele não está indicando hora, então tem sujeito. Então veja, se você me falar que o correto, a pátria, é nós, você concordou com o sujeito. Se você falar que o correto é a pátria, somos nós, você concordou com quem? Com o predicativo. A turma entendeu? Sabe o que eu vou garantir? Que ninguém vai errar a primeira. Eu vou garantir isso. Se eu tiver errado, você precisa me avisar. Estão faltando no meu relógio 4 minutos para terminar a aula, gente. Eu quero terminar em 4 minutos. Só que tem que dar certo. Alguém colocou a pátria é nós? Então, sabe o que você fez sozinho? Você concordou com o predicativo. Mas na de baixo você falou, nós somos a pátria. Você concordou com o sujeito. O aluno fala, caralho, isso não tem lógica. Tem lógica que você não consegue perceber. Lembra que eu falei que das 6 frases, 2 vocês iam errar? Sabidamente, nunca as 2 primeiras. Daqui para baixo, gente, costuma ter um índice de erro de 50%. O que você falaria? Não tenha medo de errar, não, tá? O que você falaria? O homem é suas atitudes? O homem são suas atitudes? Responde para você, não responde para mim. Porque o correto é. Na de baixo, o que você falaria? Suas atitudes é o homem? Ou suas atitudes são o homem? O correto é. Embaixo, o mundo é ilusões? Ou o mundo são ilusões? Ilusões são o mundo. Sabe o que você vai perceber? Que o verbo nunca mudou de cima para de baixo, ó, tá vendo? Portanto, a função de sujeito ou predicativo não importa. Mas, Rubão, que lógica que tem isso? Isso aí, gente, tem uma lógica. Tá? Agora eu vou tirar o texto, tá? Vou deixar o meu texto ali, não vai atrapalhar nada. Isso aí tem uma lógica de ordem decrescente de atração. Você está vendo que eu estou comparando pátria com pessoa. Errei, desculpa. Eu estou comparando pronome com pátria. Ó, peraí, vai aparecer tudo. Isso aqui tem uma ordem, gente, decrescente de concordância. Pronome prevalece sobre pessoa, que prevalece sobre coisas no plural, que prevalece sobre coisas no singular. Não entendi, Rubão. Pronome pessoal prevalece sobre tudo isso aqui, ó. Então, olha para cá, gente. Você, cuidado, hein? Você será eu amanhã? Ou você, cuidado, serei eu amanhã? Alguém? Vamos, gente. Que já deu. Será? É serei. Nossa. Por quê? Porque eu é pronome pessoal, você é pessoa, David. Eu é pronome pessoal, eu é pessoa. Estão entendendo ou não, gente? Estão entendendo ou não? Eu não. Quer ver? Peraí, David. O homem, peraí. O homem é igual a ele, certo? Ele é terceira pessoa, certo? Certo ou não, gente? Ai, puta, perdi o texto, caralho. Desculpa pelo palavrão, ficou gravado, foda-se. O homem fui eu ou o homem foi eu? Fui é primeira, foi é terceira. Qual das duas está correta? O homem fui eu ou o homem foi eu? Tá no chat, alguém está respondendo, me ajuda lá. A Giovana disse fui.
Por que é fui? Porque entre pronome e pessoa... Peraí, Rubão, não estou entendendo uma coisa. Aqui pronome e pessoa... Por que você está falando pronome e pessoa aqui? Por que você não está falando pronome e pronome? Porque pronome aqui tem que ser pronome pessoal. Pronome pessoal prevalece sobre pessoa. E você não é pronome pessoal. É pronome de tratamento. Vocês estão entendendo? E, gente, eu estou fazendo uma coisa de propósito. Está vendo que aqui o verbo está no presente? Está vendo que aqui está no futuro? Está vendo que aqui está no passado? Estão vendo? Portanto, o tempo verbal não interessa para a concordância. Não procurem explicação gramatical para o verbo ser. A explicação para o verbo ser é caso a caso. Ó, hora ou distância, data e o resto. Guarda desse jeito o verbo ser. Ó, gente, como teu pensamento... Teu pensamento não, teu comportamento tem que ser daquele de exercício de exatas. Você tem que fazer por passagem. Vamos lá. Questão de concordância. Qual que é a primeira coisa que eu faço? Anotaram? Diferencio o verbo ser do resto. Diferencio o verbo ser do resto. Agora eu vou dar a aula completa. Verbo ser. Hora, distância e o resto. Errei, né? Hora, data e o resto. Verbo ser. Hora, data e o resto. Tá comigo? Todos os outros verbos. Simples ou composto. Todos os outros verbos. Simples ou composto. Sujeito, né? Simples ou composto. Vocês conseguem fazer raciocínio binário, gente? Verbo, ser, vem para cá. O resto, vem para cá. O resto, ou é simples ou é composto. O ser, hora, data e os demais casos. Se você fizer esse jeito que eu estou falando, é um mapa mental. Se você fizer desse jeito, você vai ver que a matéria tem pouca coisa. Ela cria uma impressão ruim. Ó, turma, nós estamos a 240 minutos em cima desse troço, velho. Só que desses 240 minutos, 80 foi em cima de simples, 80 foi em cima de composto, e os outros 80 em cima de todo o resto da aula. Quer dizer, simples e composto ocupou 2/3 da aula, pelo amor de Deus, né? Você não pode ser inocente. Gente, eu encerrei a aula. Para a gravação para mim, por favor, David ou Isa.